Nesse quarto vídeo da disciplina de administração de serviço, o foco dele passa a ser a administração de serviços em si, e um pouco da estratégia de serviço. O que é que nós temos em relação à estratégia? A gente tem um autor, né, que é citado aqui pelo material que está disponível a vocês, é o Michael Porter. É um respeitado autor que trata sobre estratégia. E dentro do conceito que ele explora de estratégia, ele defende que, na realidade, você pode ter dois posicionamentos principais, que são a liderança de custo e diferenciação de produto, e um outro elemento que surge, que é o de focalização. Bem, especificamente sobre liderança de custo, ou seja, o autor defende que ou você trabalha com liderança de custos, para que a liderança de custos ela seja o foco do seu negócio, ou com a diferenciação. Então, com relação à liderança de custos, a ideia da liderança de custo é que você possua um ganho em escala, quer dizer, que a escala possa lhe gerar a sobrevivência do seu negócio. Para que isso possa ocorrer, você precisa ter um controle de custo e de despesas de modo geral bem mais arrematado que os demais. Existe aqui, já que você quer gerar volume e você quer massificar essa prestação de serviço, ou no caso de indústrias quiser, você precisa ter um investimento em tecnologia para que essa tecnologia ela te proporcione esse volume mais agressivo, digamos assim. E você precisa ter, lógico, se você está trabalhando com foco em custos, ou seja, liderança em custos, isso necessariamente te força a ter preço mais agressivo também. Então, se você quer, dentro daquele conjunto de negócios, né, você entra naquele mercado e você adota como sua estratégia liderança em custo, isso daqui, de certa forma, te força a ter preço muito agressivo, no sentido de que você vai atrair cliente. Por quê? Porque você tem um custo menor e provavelmente você tem um preço menor também. Se você não tiver um preço menor, mas você tem uma margem muito grande que te permite algumas outras coisas. Então, a ideia aqui dentro do conceito de liderança de custo é que você possa ter o menor custo possível para que possa ter esse preço mais diferenciado. Bem, os principais métodos usados para que você possa ter essa liderança de custo por exemplo, buscar o cliente de baixo custo, ou seja, você não vai focar, no caso aqui de uma estratificação social, você não vai focar o cliente classe A ou classe B, você vai focar as C, D e E, por exemplo, que são classes que exigem um preço mais acessível, e para que esse preço seja mais acessível, você precisa ter uma estrutura de custo mais baixo. Então não tem como você competir numa situação em que seu custo é maior, fica difícil. Então, e há clientes que custam mais barato do que outro, quer dizer, a ideia aqui é que a venda em quantidade ela te proporcione um custo unitário menor dentro daquela prestação de serviço. Você pode padronizar um serviço que ele é personalizado pelos demais concorrentes. Então você pega uma prestação de serviço, uma atividade em que ela tem essa ideia de personalização, e você, não, vamos formatar aqui um conceito padrão disso daqui para tentar termos um custo mais acessível. Então é uma outra forma de você diminuir o custo unitário daquilo. Reduzir interação na prestação de serviço. O emprego hoje de caixa eletrônico, por exemplo, pelos bancos, proporciona muito essa diminuição de custo. Quer dizer, você precisa de menos funcionários. Na medida que você precisa de menos funcionários, teoricamente você poderia prestar um serviço mais barato. E usar, por exemplo, conceitos de serviço offline. Ou seja, a ideia é de você não ter que prestar o serviço diante do consumidor. Certo? Por quê? Porque prestando serviço diante do consumidor, você precisa de mão de obra naquele local e de uma estrutura de atendimento. Então, na medida que você, por exemplo, tem a possibilidade, você tem uma oficina para consertar um televisor, um som, alguma coisa do tipo, você pode ter uma estrutura
offline para receber esse material e consertar esse material numa outra cidade ou num outro turno onde a atividade ela se torne mais barata. Então, veja, aqui são algumas estratégias para que você possa ter essa liderança de custo dentro de sua estratégia de negócio. O outro elemento que é defendido por Michael Porter é que você possa ter diferenciação. Bem, a diferenciação, o contrário de estratégia de custo, ela puxa para que você possa ter alguma coisa a mais que os outros concorrentes não têm para atrair esse cliente. Então, por exemplo, existe aqui a ideia de tangibilizar esse serviço. Então, você pode ter um hotel onde nesse hotel, como forma de diferenciação, como forma de dar um atendimento especial, você vai bordar o nome do consumidor nas toalhas, do quarto, alguma coisa do tipo. Então, isso tem aí uma elevação de custo, mas como sua ideia não é competir por custo, sua ideia é ter um diferencial, esse diferencial pode ser tangibilizado dessa forma e isso daí te proporcionar um diferencial de mercado, né? Algum ganho de mercado. Você pode, fazendo o inverso de custos, enquanto custos, a ideia é você padronizar um serviço personalizado, aqui na diferenciação é justamente o inverso. Você pode pegar algo que é padronizado hoje e personalizar. Então, na hora que você chama o cliente pelo nome, ao invés de um número, na hora que você... um conceito bem interessante que está surgindo, né? Que surgiu já, não é um conceito novo. Você tem um açougue comum, né? Você tem um açougue normal, e você tem a boutique de carnes, quer dizer, a boutique de carnes, na realidade, você tem cortes diferenciados sobre o mesmo produto. Você tem os açougues que fazem os cortes padronizados de carne, e você tem as boutiques de carne que já te oferecem um produto com corte diferenciado, com embalagem diferenciada. Note que a ideia aqui é um pouco de diferenciação mesmo. Outra coisa que você pode fazer para tentar gerar uma diferenciação maior é o que a gente chama aqui de reduzir o risco percebido. Detalhar o máximo possível essa prestação de serviço de uma forma que gere essa confiança muito grande no consumidor e ele, de certa forma, possa pagar mais porque ele está confiando mais na sua prestação de serviço. Então, você pode ter um material impresso, você pode ter um material internet, você pode ter uma equipe de vendas para conversar mais, e isso tudo serve para que você gere uma confiança maior no consumidor e torne o consumidor mais à vontade em consumir, mais à vontade em gastar mais seguro em lhe contratar para aquele serviço. Aí, lógico que para característica de diferenciação, como o serviço é uma coisa extremamente dependente de mão de obra, é preciso que você faça treinamento muito forte, né? Então, os treinamentos de funcionário, eles servem muito como uma forma de sustentar uma diferenciação, para que você possa gerar motivação nos funcionários. E temos também, por último aqui, a ideia de controle de qualidade. Bem, se você não está se propondo a vender o produto pelo preço mais barato, se você não está se propondo a ter um produto com um custo mais baixo, se você está se propondo a ter um produto diferenciado, esse produto diferenciado, um aspecto que pode gerar essa diferenciação é normalmente a qualidade superior que esse produto possa ter. Então, essa qualidade superior, que é o item que é um outro item que nós vamos discutir aqui mais à frente, mas essa qualidade superior, ela pode ser o grande diferencial do seu negócio. Quer dizer, não vou voar por uma empresa aérea A, vou voar por uma empresa aérea B, porque eu percebo que naquela empresa aérea B o serviço tem um nível de qualidade mais aceitável do que o da empresa A. Então, mas o que é que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa identificar o que seria essa qualidade, que é um outro vídeo que nós vamos ter mais à frente, né? A focalização é um conceito um pouquinho mais abstrato, no sentido de que os outros dois conceitos são mais simples da gente entender. A ideia do foco, certo? Que tem muito autor que defende foco,
Tem uns autores americanos muito interessantes que defendem esse conceito de foco, e eu, de certa forma, defendo um pouco isso, é que você precisa satisfazer um mercado específico, porque na medida que você satisfaz um mercado específico, você consegue, de certa forma, diminuir custos, porque você não está querendo abraçar o mundo com as pernas, ao mesmo tempo que você consegue prestar um serviço que ele é mais parecido com aquele consumidor que você tá atendendo. Então, atender uma classe social específica ou atender uma determinada classe profissional específica, ela te gera um foco dentro daquele contexto, e isso te permite adaptar melhor os serviços e não incorrer em custos excedentes e desnecessários. Aqui você parte do princípio de que é possível servir a um mercado específico de uma forma mais eficiente que a vários mercados. Quer dizer, se você tem um banco que quer atender bem as classes A, B, C e D, fica complicado, porque às vezes o nível de atendimento que a classe A exige, o tempo de conversa, o nível de informação é diferente do que a classe D e E exige, né? Então, a focalização, ela nos permite muito esse conceito de prestar um serviço sem um custo adicional e com um nível de diferenciação bem interessante para aquela categoria que nós estamos querendo atingir.